O nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, hoje celebramos uma festa que para a Igreja e para, sobretudo, os verdadeiros católicos é muito importante. Último domingo de outubro, o Papa Pio XI, nos anos 30, instituyó esta festa que se llama de Cristo Rey do universo. Naquela época, quando o Papa instituyó esta festa, tenía en algunos países, sobre todo en México, en España también, tenía la persecución contra a Igreja. Tenía os comunistas no poder, aqueles comunistas que en aquella época no daban una apariencia de amigos dos cristãos, de amigos da Igreja, como hacen hoy, porque hoy de todas maneras no tem como brigar con la Igreja, porque os homens de Igreja, infelizmente, se voltaron para o comunismo también. Mas en aquella época, cuando os católicos eran de verdad católicos, y a hierarquía da Igreja era católica de verdad, entonces en aquella época tenía esa persecución comunista en España y en México, falo. Mas no es solamente una persecución, vamos a decir, así, no muy grande, no más. En aquellos países, por ejemplo, los comunistas destruían las iglesias, profanaban o Santísimo, asesinaban los sacerdotes, asesinaban las freiras, penduraban los sacerdotes nos postes do telefone, na rua. Profanaban en España, por ejemplo, profanaban las tumbas, no solamente las personas vivas, mas profanaban las tumbas, asesinaban hombres, mujeres y meninos, solamente por se fazer a señal da cruz. Y muchos fueron a la muerte. Ten muchos mártires, muchos mártires. Hoy, ontem, si yo no erro, se terminó en Roma, aquí también, ese sínodo nefasto por la Amazonia. Antiguamente no se hacía un sínodo por una región do mundo, o por ecologismo. No se hacía eso, o me entiendo que es por los pobres, porque en realidad no es por los pobres, porque los pobres precisan que se les fale de Deus, sobre todo, o que los hombres de la Iglesia no hacen más, falan de política, y de política de izquierda. Entonces, ontem terminó ese sínodo, en lugar de poner a Nosso Senhor no centro y de predicar a Nosso Senhor, en todo caso a los indígenas, ellos pegan sus falsos dioses, los falsos dioses dos indios, como a Pachamama, por ejemplo. Eso aconteció. Deus, Nosso Senhor, no es más o rey para esa gente. En su lugar ponen los falsos dioses, esa Iglesia de Vaticano II. Y cuando nos pensamos que justamente los misioneros, muchas veces muchos católicos murieron mártires por no aceptar esos falsos dioses y pregar o único y verdadero Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, a los indígenas, a los indios. Entonces la gente moría, cuando era católica, moría por o nome de Nosso Senhor. Y aconteció en México
algunos de vocês conhecem, aconteceu que os católicos não suportavam mais a profanação das igrejas, a morte de seus sacerdotes. E primeiro começaram a protestar pacificamente. E como faziam? Por exemplo, não compravam mais certas coisas ou não pagavam certos impostos que era para o governo, para castigar o governo que perseguia a igreja justamente. Mas não adiantou. Então eles tomaram a decisão de pegar as armas. Ainda uma vez mais, não como fazem algunos, sobretudo nas últimas décadas, pegan as armas algunos da igreja, por política também, não por Nosso Senhor. Mas eles eram soldados de Nosso Senhor. Para defender a igreja em Nosso Senhor, pegaram as armas e organizaram um exército. E esse exército combatia e também moria o nome de Cristo Rei. Este se passava em México, então eles gritavam Viva Cristo Rei. Era o grito de morte, de guerra e de morte desses católicos. Crianças, meninos, homens velhos, mulheres velhas, toda classe de pessoas moria com esse grito. Cristo Rei. Hoje celebramos a festa de Cristo Rei. Era tão terrível essa persecução e os padres se escondiam para celebrar a missa e dar os sacramentos aos fiéis, a tal ponto que o Papa teve que dar certas permissões aos padres que atendiam aqueles fiéis. Por exemplo, o Papa tinha permitido celebrar sem paramentos a missa, utilizar um cáliz de vidrio, celebrar solamente con sobrepelliz y estola, por ejemplo, como nuestros acólitos aquí, con la estola, porque era la persecución. Todos los mártires de la iglesia murieron por el nombre de Cristo Rey. Cristo es Rey. Nos escuchamos no Evangelio de hoy, mas muchos comprenden mal este Evangelio. Jesús dice a Pilatos que Él es Rey, mas dice, mi reino no es de este mundo. Por esa palabra, algunos piensan que son los modernistas de agora. No, então Cristo é Rei, mas Ele vai reinar no fim do mundo. Quando o mundo termina, quando Ele volte a segunda vez para julgar a todo mundo, aí vai ser o reinado de Cristo Rei. Mientras tanto, não é deste mundo a realeza de Cristo. E não é assim. Não é assim. Quando Nosso Senhor fala, mi reino não é deste mundo, quer dizer que mi reino não tem origem neste mundo. Mi reino viene de arriba, viene do céu. Mas não é que mi reino não tem que se fazer neste mundo. Tem que trabalhar por instaurar o reinado de Nosso Senhor. Contra os modernistas, que não querem este reinado aqui, na sociedade, não querem, e também contra os liberais. No caso dos modernistas que falam desta realeza de Cristo no fim do mundo, realeza escatológica, vocês sabem, por exemplo, que eu falava isso para os seminaristas, sabem que esta festa de Cristo Rei, no calendário litúrgico moderno, novo, depois do Vaticano II, foi cambiada. Não é mais
o último domingo de outubro. Existe ainda, mas não é mais o último domingo de outubro. Eles puseram esta festa no final de novembro, em novembro, verdadeiramente, realmente, ao final do calendário e do ano litúrgico. Quase em advento puseram esta festa. Para manifestar um pouco isso. Cristo vai reinar, pero ao final. Mas o Papa Pío XI, quando instituiu esta festa, puso no último domingo de outubro. E não somente modificaram isso os modernistas. Vocês não veem isso porque os leigos não conhecem o breviário dos padres, esse livro de orações, sobretudo dos salmos, que utiliza o padre. Mas nós cantamos, por exemplo, as vísperas. O himno de vísperas, tem um himno em vísperas. É muito bonito o himno desta festa, porque manifesta verdadeiramente a realeza social de Nosso Senhor. Esse himno fala que os que presidem as nações, as artes, a educação, a poesia, toda atividade humana tem que confessar e tem que proclamar a realeza de Nosso Senhor. A realeza de Cristo tem que se ver também em las banderas das nações. Tem que manifestar-se publicamente. Nosso Senhor tem que reinar em todas partes, com sua moral, com sua doutrina. Doutrina, por exemplo, que em nossos países antigamente cristãos, mas que perderam também a fé e apostataram também, infelizmente. Essa realeza de Cristo, por exemplo, é oposta ao feminismo, aos desordens morais que se predicam mesmo na igreja hoje, nas igrejas. Desordens morais como homossexualismo, tudo isso é contra o ensinamento de Nosso Senhor. Cristo tem que reinar nas famílias, mas tem que reinar de verdade. Esse também é um problema de nossos países, mesmo antigamente. Quando Cristo reina de verdade, não é como Lula ou não sei que outra pessoa que se faz a señal da cruz, que diz, eu sou católico. Não, mas de verdade. Conhecer a doutrina da igreja. Minha vida moral tem que ser de acordo com a lei de Nosso Senhor. Eu não posso fazer qualquer coisa e falar, eu sou cristão. Mentira, não sou cristão. Se eu não estou com um homem, por exemplo, com uma mulher, e não está casado pela igreja, mas eu sou cristão. Não, isso não é cristão. Se eu vejo qualquer coisa na televisão, na internet, vejo qualquer coisa quando vou na rua, não, mas eu sou católico. Não, mentira, não sou católico. Não, mas eu tenho a Nossa Senhora Aparecida. Não, isso não é assim. Não se mistura Nosso Senhor com coisas opostas ao ensinamento da igreja e de Nosso Senhor. Essa realeza de Nosso Senhor é contrária ao modernismo predicado hoje nas igrejas, mas é contrária também a outra doutrina que é mais ou menos a mesma coisa que o modernismo, que é o liberalismo, que quando o Papa instituiu esta festa também foi contra os liberais. Que coisa falam os liberais? Bem, os liberais justamente tentam de separar a vida social, a sociedade e a religião.
Eles não falam, eles são os especialistas para dizer una cosa es la política, otra es la religión. Y no se debe misturar una cosa con la otra. Por supuesto que no se debe misturar, no senso que, por ejemplo, un padre, un sacerdote no va a gobernar una nación. Y no senso también que un leigo no va a tentar dirigir a iglesia. Por supuesto. Mas, tiene que haber una cierta unión. Sin confusão, mas união, um acordo entre a nação e a igreja, o Estado e a igreja, a sociedade, a política e a igreja. Então, porque os liberais falavam e seguem falando, a religião é uma coisa, então a religião é para as igrejas. La religión es para las sacristías. La religión es una cosa privada. No, la religión no es una cosa privada. La religión es una cosa pública. Porque nuestro Señor es Rey de manera completa de nós. De todo es Rey. Es Rey das sociedades. Todo es creación de Él. Entonces, todo tiene que manifestar esa realeza. As banderas, fala aquel himno de vísperas, as banderas que tenían o Sagrado Corazón. Então, esa realeza de Cristo está oposta ao modernismo, está oposta ao liberalismo. Nos preparamos antes da misa. Tuvimos un pequeño retraso de algunos minutos porque estábamos procurando una oración que nos vamos a hacer al final de la misa, que está mandada pelo Papa Pío XI para hacer hoy, Festa de Cristo Rey. En esta oración, esa oración no es solamente una oración, mas es una consagración ao Sagrado Coração de Jesus. É muito interessante também de ver que os modernistas sacaron, quitaron, suprimieron de esa oración o que les molestaba, o que eles não querem, não gostam. Porque esa oración fala que Cristo tem que ser Rei de todos. Fala que tem que ser Rei do povo que em outro tempo foi o povo elegido por Deus. E sobretudo tem que ser Rei desse povo, que se tem que convertir, por supuesto, os judeus. E também fala que seja Rei de aqueles que estão nas trevas do islamismo. Fala esta fórmula de consagração que nós vamos fazer al final da misa. Eso foi modificado por João 23, cuando comenzó toda esta revolución na igreja. Então vocês veem um pouco o espírito. E por isso que nós, hoje, al final da misa, não vai ter catecismo hoje, porque nós vamos a ter em seu lugar una pequeña exposición do Santísimo para honrar a Cristo Rey, justamente, y hacer esta consagración que está ordenada pelo Papa para hacer hoy. Entonces, meus caros irmãos, para nos aproximar da conclusão, nós somos todos soldados de Cristo Rey. Somos todos soldados de Cristo Rey. Somos todos llamados a combatir por Cristo Rey, a testimoniar con nuestra vida y junto a las personas con las cuales nos trabajamos, las personas con las cuales nos encontramos, testimoniar Cristo Rey. Entonces, un soldado, para ser concreto, un soldado, o soldado de Cristo Rey no fala, no sé,
ve una imagen de Nossa Senhora Aparecida, pasa por una iglesia, no sé, o tem que comer. Então, normalmente, ¿qué se hace para eso? Con una imagen, con una iglesia, cuando se va a comer, se hace a señal da cruz. Se hace una oración. Ese tem que hacer también si tem personas diante. Sin vergonha. Porque nós somos soldados de Cristo Rey. Y Cristo falou no Evangelio: el que tem vergonha de mí, no último día, o Filho do Homem va a se envergonhar dele também, diante dos anjos de Deus. Testimoniar con pequeñas coisas o reinado de Cristo. En mi casa tem que ter o Sagrado Coração, tem que ter imágenes. En mi trabajo también, no es porque es mi trabajo. Mas se va a ofender no sé qué. Mas no somos soldados de Cristo Rey. Estamos a las órdenes de Cristo Rey. Estar dispuestos a morir por Él. Estar dispuestos a morir por Él. Todo cristiano es llamado a estar preparado, a estar dispuesto a un martirio. Cuando nos vemos a cruz, cuando entramos en la capela, o pasamos por, no sé, cualquier lugar donde tenga una cruz, a cruz tiene que nos recordar, lembrar, que nuestro Señor murió por nosotros, dio la vida por nosotros. No es como nós que falamos sempre a língua, nós temos uma língua muito larga, e para falar que somos cristãos, sempre estamos, e nem sempre, mas estamos preparados. Mas quando as coisas têm perigo, mas quando tem que testemunhar, nosso Senhor, quando ele le perguntaram: você é o Filho de Deus? Mas ele sabía que si él decía sí, iba a morir. Y faló sí. Cuando a los mártires, mismo los meninos, decían: si você no ofrece un grano de incenso para Apolo, para Diana, para Júpiter, si você no ofrece un grano de incenso, more. Matamos você e matamos também sua família. Não. Eu não posso. O único e verdadeiro Deus é nosso Senhor. Não posso trair, não posso traicionar. Estar dispostos a dar nossa sangue por Ele. E como um cristão, como vamos estar nós dispostos a derramar a nossa sangue quando sufrir un poco de incomodidad por Él ya es mucho para nosotros. Prestar atención sin olhar o celular. Rezar una oración, más cuando falo rezar, más ven, no mi cabeza en cualquier lado, ven. Cuando ten la lluvia, yo tengo que venir a misa. Cuando yo tengo un amigo, ese amigo o esa amiga no está casada por la iglesia, y se debe falar. No debo ficar calado, se debe falar. Você tem que se casar. Y tem que tentar de cenar, de hacer apostolado. Ese es soldado de nosso Senhor. Às vezes no es fácil. Mas morir en la cruz tampoco era fácil. La pasión de nuestro Señor tampoco era fácil, ¿verdad? Entonces, pensamos en todos estos mártires de la España, de México. Pensamos, este menino, tiene un menino, aquel que se llama José Sánchez del Río. Y atraparon, pegaron los comunistas este menino.
pedían para él, ¿dónde está? ¿Dónde está o quartel geral dos cristeiros? ¿Dónde está o campamento dos cristeiros? E menino pequeno, cada vez que preguntaban, ele falava, viva Cristo. E veniam pessoas, tentavam de fazer pressões. Esse não é su problema. Se você dice dónde están estos cristeiros, você fica livre. Não vai ter inquietação. Mas ele sempre falava, viva Cristo. Viva Cristo. Nós vamos a pedir a graça a nosso Senhor de que essas sejam as nossas últimas palavras, ou palavras semelhantes a isso. E esperamos, com a graça de Deus, que a persecução não vai haver uma persecução de cristãos, mas tem algumas sinais de que isso podia perfeitamente acontecer. Todos os dias, por todos os meios de comunicação mais importantes, a religião é atacada, a igreja é burlada, é ultrajada, se blasfema. Nós não devemos deixar que se blasfeme. Una doctrina bem oposta a esto, e termino con eso, bem oposta a esta realeza de Cristo, es a liberdade religiosa, maldita liberdade religiosa. Os cristãos que falam, católicos que falam, mas eu sou católico, mas eu respeito todas as outras crenças. Eu respeto. Não respeita, não deve respeitar. O erro não se respeita. É como se uma pessoa, como se um padre de família viera su filho, su pequeno filho, poner os dedos perto da tomada, e ele fala, não, mas eu tenho que respeitar a vontade de meu filho. Mas se se morre, mas eu respeito a vontade de meu filho. Não! A falsa religião tem uma só verdadeira religião que vino do céu. Todas as outras vêm da terra, vêm dos homens. A só verdadeira religião é a religião da Igreja Católica Apostólica Romana. E fora desta igreja não tem salvação. Essa é a doutrina de nosso Senhor e a doutrina da igreja. Todas as outras religiões que se chamem cristãs, anglicana, testemunho de Jeová, adventista, não, mas são cristãs. Não são cristãs. ¿Sabe por quê? Porque os santos falam, el que não tem a la igreja por madre, não tem a Deus por padre. El que não tem a Maria por madre, não tem a Jesus como seu irmão ou seu pai. Não, é mentira. E as religiões da Amazônia são falsas também, são diabólicas. Então, nós não podemos respeitar o erro, o mal. E se nós queremos ver a uma pessoa e sabemos que essa pessoa não é católica e tem outra religião, se deve falar. Mais cedo, mais tarde, mas se deve falar. Se deve testemunhar de nosso Senhor. Vamos pedir todos essa graça. E al final da misa, durante esta misa e al final da misa, diante do Santíssimo Sacramento, vamos todos pedir esta graça. La graça de que Cristo reine de verdade, primeiro en nosco, en mi vida. Afastar completamente de mi vida todo que va contra seu ensinamento. Todo que es pecado mortal, todo que es pecado, para que verdaderamente Cristo reine en mi vida.
para que Cristo reine em nossas famílias, por uma boa educação. Uma educação segundo os ensinamentos de Cristo e da Igreja. Vamos pedir, caros fiéis, que reine sobre nossa sociedade, que reine sobre o Brasil, que reine sobre nossos países que eram cristãos. Nossos países eram cristãos e tento ainda muito cristão. Mas sabe como se hizo isso? Porque os misioneros predicavam que nosso Senhor murió por nós com a cruz. Os misioneros predicavam contra as outras religiões. Porque os misioneros deram seu sangue para que nós estemos aqui hoje. Essa é a realeza de Cristo. Dar-se completamente a nosso Senhor, para que reine então em todas as nossas famílias. E finalmente, porque cedo ou tarde nosso Senhor vai reinar, mesmo se seus inimigos não querem. Ele falou isso a Santa Margarita Maria Alacoque, o Sagrado Coração falou: eu vou reinar, mesmo contra meus inimigos, mesmo apesar de meus inimigos, eu vou reinar, porque nosso Senhor tem inimigos. Não é como esta religião falsa, modernista, que fala que são amigos de todos. Não, nosso Senhor não era amigo de todos. Nosso Senhor era amigo primeiro da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz, fala nosso Senhor a Pilatos. Então vamos a pedir essa graça a nosso Senhor, a Nossa Senhora, e que verdadeiramente Cristo reine sobre todos nós e sobre todos os nossos países, e volte a reinar também sobre os infelizes homens da Igreja de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.